Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso. A gente está aqui dando início ao estudo da análise combinatória, tá? Então, antes de mais nada, análise combinatória é o princípio da contagem, tá? Pode vir dessas duas formas no teu edital. Se no teu edital estiver escrito assim, ó, princípios de contagem, é análise combinatória, tá? Então, são sinônimos aí para os teus editais, beleza? Então, ó, análise combinatória nada mais é do que a gente vai estudar agrupamentos diferentes, tá? Como assim, professor? Formas diferentes de agrupar coisas, pessoas, tá? Objetos, palavras, letras, seja o que for, a gente vai estudar as formas que se tem de fazer grupos diferentes, agrupamentos diferentes, beleza? Então, ó, o principal para a gente começar a evoluir nessa disciplina é o estudo do princípio fundamental da contagem. Então, ó, nesse princípio fundamental da contagem, a gente vai estudar, ó, para os mais íntimos, tá? Para os mais íntimos, ele se chama assim, ó, PFC, tá? PFC. Nesse PFC, a gente vai estudar dois princípios, tá? O princípio multiplicativo, tá? Multiplicativo. E o princípio aditivo. Ó, nesse assunto, análise combinatória, eu tenho duas notícias para ti, tá? Duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa não tem teoria, tá? É prática, tá? E a ruim, professor, é que você só vai aprender na prática, ou seja, fazendo muito exercícios. Seria impossível dentro de algumas aulas, pequenas aulas, eu te dar todos os exemplos de análise combinatória, mas aqui eu vou fazer um combinado com você. A gente vai cercar ela todas as principais partes do assunto, beleza? E aí, a partir daqui, saindo dessas aulas de análise combinatória, eu quero que você faça assim, ó, questões, tá? Questões comentadas. Só assim você vai pegar todos os pormenores que ela pode vir, principalmente a tua banca. Então, se tua banca for IBFC, você faz questões da IBFC. Se for CESP, você faz questões da CESP. Se for IDECAM, faz questões da IDECAM. Se for qualquer banca, faz questões da tua banca. Tu vai pegar o jeito, o que ela mais cobra, e tu começa a ficar bom nesse assunto. No início, dá um medinho, porque você não vai conseguir acertar. Por quê, professor? Porque você vai ter que fazer as sinapses necessárias para poder entender o conteúdo. Mas aqui eu vou tentar abrir tua mente de um modo geral. E o que é que esses dois princípios aqui falam? O princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Ó, como eu te falei, eu vou te dar um exemplo simples aqui para a gente poder
entender como isso funciona. Imagina aqui agora, eu vou passear, tá? Eu vou passear ou você vai passear e eu tenho 3 opções de filme. Eu vou chamar filme 1, eu vou chamar filme 2 e eu vou chamar filme 3 de F3, tá? Ou eu poderia também ir para um teatro e nesse teatro eu teria 2 opções de teatro. O teatro 1 e o teatro 2, tá? E aí vem a pergunta: de quantas formas diferentes eu poderia escolher de assistir um filme ou ir a um teatro? Assistir um filme ou assistir a um teatro? Ó, a pergunta é basicamente essa, tá? Ó, um filme ou um teatro. Um filme ou um teatro. Se eu vou sair hoje, eu vou para assistir um filme ou um teatro. E aí, ó, eu vejo que eu tenho 3 opções de filmes, tá? 3 opções de filmes e eu tenho 2 opções de teatro. Vamos lá, eu tenho 2 opções de teatro. Então, quantas formas diferentes eu posso escolher esse meu caminho? Ó, presta atenção. Eu posso escolher o filme 1, ou o filme 2, ou o filme 3, ou o teatro 1, ou o teatro 2. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, quantas possibilidades? Eu vou ter 5 possibilidades, tá? 5 possibilidades, caminhos diferentes que eu vou ter para ir quando eu sair da minha casa, beleza? Pronto, isso aqui é o princípio aditivo. Toda vez que tiver implícito ou explícito, tanto faz, a palavrinha ou, você vai fazer o que, professor? Somar as possibilidades, tá? E elas estão aqui demonstradas para ti. Então, se fosse com números maiores, não precisava eu demonstrar. Você tem, ó, essa opção, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. No total, 5 possibilidades, tá? Então, ó, é importante você entender com um exemplo simplesinho aqui, tá? Agora, se eu mudasse um pouquinho a história, se eu mudasse aqui um pouquinho a história e dissesse assim, ó, cara, agora você vai ter direito a 2 coisas, tá? 2 coisas. Você tem que escolher, ó, um filme e um teatro. Você tem que escolher um filme e um teatro. Um filme e um teatro. Ó, continua da mesma coisa, ó. Eu tenho 3 possibilidades de filme, certo? E eu tenho 2 possibilidades de teatro. Só que agora, eu não tenho que escolher mais uma coisa ou outra. Eu vou escolher uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Quando você se deparar com esse e, tá? Ele é o princípio multiplicativo, tá? E o que é que você vai ter que fazer? Multiplicar as possibilidades. Então, aqui daria o quê? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, daria 6 possibilidades. Professor, mas por quê? Mas por quê? Eu posso te demonstrar, tá? Eu posso te demonstrar simples assim, ó. Você poderia, ó, escolher, ó, o filme 1 com o teatro 1. Você poderia escolher o filme 1 com o teatro 2. Você poderia também escolher o filme 2 com o teatro 1, tá? Teatro 1, ou o filme 2 com o teatro 2. Poderia também escolher o filme 3 com o teatro 1, tá? Teatro 1, ou o filme 2 com o teatro 2. Só aí você vê as possibilidades, ó. Esse aqui seria um caminho, ó. Eu escolhia 1 com 1, 1 com 2. Aqui eu já tenho, ó, uma possibilidade, 2 possibilidades, 2 caminhos. Mas eu posso escolher esse, ó, 3, 4 caminhos, ó, 3, 4 caminhos, 5, 6 caminhos, tá? Então, eu consigo, com um exemplo curto aqui, te demonstrar os 6 caminhos ou 6 possibilidades diferentes de passeio que eu posso fazer, tá? Com um filme e um teatro. Então, esses são os 2 princípios, tá? Que você tem que aprender. Isso aqui vai nortear todo o teu estudo da análise combinatória, tá? Então, ó, princípio multiplicativo, você multiplica. Princípio aditivo, você adiciona. E qual é a palavrinha mágica? Qual é a palavrinha mágica, ó? A palavrinha mágica aqui é ou. Ele pode estar implícito ou explícito. E a palavrinha mágica aqui é
I. Ele pode também estar implícito ou explícito, beleza? Então, ó, isso aqui é o básico dos básicos que você tem que entender. Muitas vezes isso aqui vai ser usado lá na frente, quando a gente começar a trabalhar outras técnicas, arranjo, permutação, combinação, e aí a gente precisar de uma possibilidade ou outra, a gente vai somar os dois resultados. Quando a gente precisar de uma possibilidade e a outra, a gente vai multiplicar os resultados. Ou seja, esse princípio aqui já diz o nome, né? Princípio fundamental da contagem. Você tem que entender essa parada aqui. Então, te demonstrei com um exemplo bem simples aqui para a gente poder adiantar com esse assunto, tá? E, professor, o que mais a gente precisa para poder adiantar um pouco mais o nosso assunto nesse estudo? É o chamado aqui, ó, fatorial. Que danado é fatorial, professor? Fatorial, o símbolo dele, tá? É uma exclamação, tá? Exclamação é o símbolo do fatorial. Ele é nada mais que uma operação matemática, tá? É uma operação matemática, mas que a gente chama de fatorial. Ele é o quê? Primeiro detalhe que a gente tem que anotar aqui, ó. Somente, ó, só existe fatoriais de, ó, números naturais, tá? Naturais. Só existe fatorial de números naturais. Professor, o que são os números naturais? Aqueles 0, 1, 2, 3, 4. Não existe fatorial de 1,5. Não existe fatorial de -5, tá? Ou seja, naturais, a gente estuda lá em conjuntos numéricos, são aqueles números inteiros, né? Positivos. A gente vai estudar 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, ó, ele nada mais é do que a multiplicação com os seus antecessores. Como assim, professor? Como assim? Ó, vamos lá para os exemplos, ó. Fatorial. 2 fatorial é assim que lê, ó. 2 fatorial. E ele tá com uma exclamaçãozinha. 2 fatorial nada mais é do que a multiplicação dos seus antecessores até o 1. Então, ó, seria 2 vezes 3, né, professor? Não. 3 ele vem depois, então ele seria sucessor. Antecessor é que vem antes. Então, ó, 2 vezes 1, até 1. E aí seria quem, professor? 2 vezes 1 é 2. Então, 2 fatorial é 2. Aí, professor, 3 fatorial, diz para mim. 3 fatorial vai ser a multiplicação dos seus antecessores. 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até o 1, tá? Então, 3 vezes 2, 6. Professor, me dá mais um exemplo para eu aprender, professor. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Professor, e o 5 fatorial, professor? 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 120. Por que, professor, o senhor colocou esses aqui, ó? Porque esses são os principais, tá? Se você souber isso aqui decorado, você vai adiantar muito o processo de trabalhar. Professor, então eu vou ficar tentando decorar essa porra aí. Não. Quando você for fazendo questões, você vai ver que esses números vão se repetir demais, tá? Então, ó, outro bizu, outra informação importante é o fatorial, ó, de 1, tá? 1 fatorial e 0 fatorial. Convenção matemática é igual a 1, tá? É igual a 1. Então, ó, já pega aí mais essa regrinha, tá? Fatorial de 0 e fatorial de 1 é igual a 1, beleza? Então, ó, aí, ó, de posse do princípio fundamental da contagem e o que é fatorial, a gente começa a avançar aqui na disciplina e vamos ver, na realidade, como é que isso pode ser cobrado em provas, tá? Então, eu vou chamar aí questões reais de concursos para a gente trabalhar juntos, beleza? Deixa eu só abrir aqui e vamos ler na tela comigo agora, questão de número 1. Uma lanchonete oferece 18 tipos de sanduíche, 10 tipos de suco e 16 tipos de sorvete,
de quantas maneiras diferentes é possível montar uma refeição com um tipo de sanduíche e um tipo de suco e um tipo de sorvete. Ó, ela disse que eu tenho, ó, 18 tipos de sanduíche, 10 tipos de suco e 16 tipos de sorvete. Ela quer, ó, sanduíche. Eita, professor, uma vírgula, não é um E não. Ó, mas tem um E aqui, ó, tá? Então você vai fazer a interpretação, tá? É um sanduíche e um suco e um sorvete. Ela quer uma coisa e outra. Então, ó, ela quer um sanduíche e um suco e um sorvete, tá? Então, ó, quantas possibilidades eu tenho para sanduíche? 18. Quantas possibilidades eu tenho para suco? 10. Quantas possibilidades eu tenho para sorvete? 16. Eu quero uma coisa e outra ou quero uma coisa ou outra? Se fosse ou, a gente faria o quê? Somava, mas ela quer i. Então, ó, se a ideia é i, a gente vai fazer o quê, professor? Multiplicar, tá? Então é só multiplicar. 18 vezes 10, 180, né? Vezes 16. E aí vai dar pra gente 2.880, tá? Gabaritinho para nós aqui. Gabarito letra C, beleza? Então é só multiplicar que vai dar isso. É só essa leseira, professor? Exatamente. Vê lá, questão de número 2. Júlia dispõe de 8 cores diferentes para pintar a figura representada a seguir, formada por 3 quadrados, tá? Então ela botou a figura aqui, ó, A, B e C. Sabe-se que os quadrados A e C devem ser coloridos pela mesma cor. Olha, ela já deu informação, ó, A e C, mesma cor, beleza? Segunda informação, cada quadrado deve ser totalmente preenchido por uma única cor, tá? Uma cor só. A cor usada no quadrado B deve ser diferente da usada no quadro A. Beleza. O número máximo de pinturas distintas que essa figura pode ter é igual a... Ó, ela disse que eu tenho 8 cores, tá? 8 cores. Então, ó, para pintar o quadradinho A, eu vou ter quantas possibilidades de cores? Porra, escutei daqui. Vou ter 8 cores, tá? Diferentes. 8 cores para pintar aqui. Beleza, professor. Mas e a letra C? Ela tem que ser a mesma cor da A, não é? É. Então, ó, o que você tem que pegar agora é o seguinte, ó, que ela só vai ter uma possibilidade, tá? Uma possibilidade por quê, professor? Porque se, por exemplo, eu escolher a cor vermelha aqui para A, quantas possibilidades tem para C? Uma, só o vermelho. Se eu escolhesse a cor verde para A, para C, teria quantas possibilidades? Só uma, só o verde, porque eles têm que ser iguais, tá? Então, eu vou ter 8 possibilidades para A e vou ter uma possibilidade para C. E para B, professor? A B tem que ser distinta. Ele falou aqui, ó, tem que ser diferente da A. Se tem que ser diferente da A, eu não posso usar mais a cor escolhida por A, certo? Então, eu vou escolher uma das 7 cores que vão sobrar. Uma das 7 cores que vão sobrar. Por quê, professor? Porque eu já usei uma aqui na A. Então, eu tenho 7 disponíveis para pintar a B, tá? E, professor, esse princípio da contagem aqui, tem implícito o ou tem implícito o i? Ó, vou botar aqui, ó. É o ou o i? O que é que tem aqui nessa questão? Ou i? Aí eu te pergunto, ó, você tem que pintar o quadro A ou pintar o B ou pintar o C, ou você tem que pintar o quadro A e o B e o C? Ah, escutei daqui, isso mesmo. Tem implícito aqui o i. Se é o i, o que é que eu vou fazer, professor? Multiplicar todas as possibilidades. Então, 8 vezes 7, 56 vezes 1, 56, gabarito da nossa questão, letra B, beleza? Então, ó, terceira questão na tela. Marcelo possui um cartão de crédito
de uma determinada instituição financeira e a senha desse cartão deve ser formada exclusivamente por algarismos de 0 a 9. Essa instituição permite que o proprietário do cartão utilize somente senhas de 5 algarismos distintos. 5 algarismos distintos. E que a senha seja sempre um número par. Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para o cartão de crédito. Tá? Então, ó, ele vai ter uma senha com 5 dígitos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter um dígito ou outro, ou outro, ou outro, ou I. Isso mesmo, escutei daqui. Então, ó, vai ser ó, um dígito e o outro dígito, e o outro dígito, e o outro dígito, e o outro dígito, tá? A ideia aqui é o princípio multiplicativo, tá? Então, ó, vem para cá só para eu te dar uma última informação. Você tem que saber, quando ele falar dos nossos algarismos, que eu vou ter, ó, os nossos algarismos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e o 9. Quantos algarismos eu tenho aqui? Professor, eu tenho 9, eu tenho 10, tá? Então, ó, total, ó, 10 algarismos. Algarismos. 10 algarismos. É muito comum essa questão que ele fala de senha ou de construir um número. Então, ó, por exemplo, se eu quisesse multiplicar, se eu quisesse agora um número com 2 algarismos, um número com 2 algarismos, um número com 2 algarismos. Por exemplo, poderia ser o 99. Poderia ser o 99. Não, professor, poderia ser o algarismo, o número 13. Poderia ser o número 54. Poderia ser qualquer um. Se eu quisesse agora, quantas possibilidades para formar, tá? Com 2 algarismos, qual seria a minha resposta? Preste atenção. Para a primeira possibilidade aqui, ó, isso aqui é pegadinha de prova, tá? Para a primeira possibilidade aqui, ó, muita gente vai dizer que eu tenho 10, tá? Muita gente vai dizer que eu tenho 10 opções. Por que 10 opções, professor? Porque eu poderia usar o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9. Eu tenho 10 opções aqui, né, professor? Isso aqui tá errado, tá? Por que não, professor? Porque se eu colocasse o dígito 0 aqui, tá? Qualquer que fosse o outro número que tivesse aqui, por exemplo, 9, o que ia acontecer? Isso aqui é um número de 2 algarismos? É não, tá? Você já ouviu aquela expressão de 0 à esquerda? 0 à esquerda não vale nada. Ou seja, isso aqui ó, é um número de 1 algarismo e não um número de 2 algarismos, beleza? Então, aqui ó, na minha primeira, eu posso ter qualquer um menos o 0, tá? Menos o 0. Então, eu teria quantas possibilidades aqui, professor? Eu teria 9 possibilidades, tá? Eu teria 9 possibilidades. E para o segundo algarismo, professor, aí eu poderia qualquer das 10 possibilidades, incluindo 0. Ou seja, aqui eu teria 90, tá? 90 números distintos, tá? 90 números distintos de 2 algarismos, tá? E por que aqui, tá? Então, vamos lá, pega já esse bizu. Quando se tratar de senha, eu posso botar o 0. Ah, professor, e senha pode começar com 0? Pode. O que é que impede de uma senha começar com 0? Nada. Senha é senha, beleza? Diferente de um número. Se começar com 0, 0 não conta, tá bom? Então, vamos lá para a questão agora. Ele quer fazer uma senha de algarismos distintos e que a senha seja sempre o número par. Ó, eu vou sempre começar pela condição. Qual é a condição de a senha ser par? Então, se a condição é ser par, ela vai ter que terminar com 0, ela vai ter que terminar com 2, terminar com 4, com 6 ou com 8. Quantas possibilidades ela tem aqui, professor? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 opções para o meu
quinto dígito aqui, tá? O meu último dígito. Eu tenho 5 opções, tá? Qualquer um desses números aqui, que ela terminar, vai dar par, beleza? Terminou com o número par, o número é par. Então eu tenho 5 possibilidades. Eu sempre começo pela condição, depois eu vou, beleza? Pro próximo. Ó, se eu quero algarismos distintos e eu já usei um, para esse primeiro algarismo aqui, eu tenho quantas possibilidades? 10, professor. Não, é distinto, eu já usei um aqui, o último. Então eu vou ter, ó, 9 possibilidades. Se eu já usei 2, agora eu vou ter quantas possibilidades? 8. Se eu já usei 3, quantas possibilidades? 7. Se eu já usei 4, quantas possibilidades? 6, tá? São os números que me restam, as possibilidades que me restam. E agora, professor? É só multiplicar essa bagaça aí. Então, multiplicando todo mundo, vai dar 15.120, tá? 15.120. Gabarito, letra E. Quarta e última questão. Considerando que a unidade de pronto-socorro de um hospital, 4 médicos façam atendimentos aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes ser atendido por qualquer um desses médicos. Julgue o item. Se os amigos Jair, Ana e Patrícia estiverem em uma fila e que tenha 12 pacientes, então a quantidade de diferentes posições que esses 3 amigos poderão ocupar na fila é inferior a 1.200. Ó, primeira coisa, eu tenho, ó, uma fila, tá? Mas eu tenho 3 pessoas. Ele quer saber a opção, ó, 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, pro primeiro, Jair aqui, ó, ele pode estar em qualquer uma das 12 posições. Sim ou não? Ele pode estar em qualquer uma. A Ana, ela vai estar em quê? Se ele já ocupou uma, em qualquer uma das 11, ela poderia estar. E Patrícia, em qualquer uma das 10, tá? Então, ó, 12 vezes 11, é só a gente multiplicar aqui, ó, 12 vezes 11 vai dar, 1 vezes 12 vai dar 12, 1 vezes 12 vai dar 12. Somou 2, 3, 1. 132. 132 vezes 10 vai dar 1.320. Então, 1.320 seria a quantidade de formas diferentes de eles poderem estar espalhados pela fila de 12 pessoas. Então, gabarito errado, porque ele disse, ó, inferior a 1.200. Beleza? Então, olha para mim, ó. Como eu te expliquei, tá? Você só tem que se apegar aqui ao princípio, se multiplica ou se soma as possibilidades. Então, isso aqui é o básico na análise combinatória. E, professor, cadê a teoria? A teoria é isso aqui, ó. É prática. É a gente fazer questões, tá? E ir aprendendo com as questões tudo que pode ser cobrado. Então, ó, espero ter te ajudado e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!